Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, estamos aqui para a nossa penúltima aula. Depois dessa daqui só vamos ter mais uma última. Espero que você esteja aproveitando cada detalhe. E agora eu queria poder indicar mais livros, os livros que eu vou usar para essa aula de hoje e também para a próxima aula também. Esse aqui é o livro A Música, o Canto na Liturgia Eucarística, de Padre Márcio Fernando França. Tá bom? Músicos em Ordem de Batalha, de Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova. Música Chamada de Serviço, de André Florencio. E também, isso aqui é uma apostila, não é um livro, que é a apostila O Ministério de Música no Grupo de Oração, Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática Católica. Isso aqui é a formação básica para qualquer músico que seja integrante de um grupo de oração. Então, como você deve ter percebido, o título desta aula é O Canto Litúrgico Fora da Santa Missa e Questões Práticas. Meus amados irmãos, eu vou ter que pincelar mais uma vez. Eu já falei para vocês que o nosso intuito não vai ter como explorar tudo, mas eu queria rapidamente comentar algumas coisas. Tá bom? Em primeiro lugar, é a liturgia batismal. Acho que você sabe muito bem que nem todo batismo é feito obrigatoriamente na Santa Missa. Dependendo da paróquia, terminou-se a Santa Missa em alguns domingos pela manhã, posteriormente tem um batismo. E o que a gente percebe? Não se fica músicos para esse momento. E você entende que no batismo é a porta de entrada de um cristão novo, é momento de festa. Aquela pessoa, ela é sepultada e nasce de novo na pessoa de Jesus, né? Nasce de novo em Cristo. E a gente não tem preparado com alegria esse momento. Então eu queria poder puxar a orelha da gente, né? Em relação a isso, né? Cantar o batismo. Uma outra coisa é cantar a penitência. Já percebeu que às vezes tem mutirões, né, de penitência dentro da igreja e a gente não percebe nenhum músico lá tocando algum tipo de canções, né? Um mutirão de confissão, não tem ninguém lá tocando, levando o pessoal a fazer esse entronizamento antes de ir de fato para a confissão. A mesma coisa acontece no matrimônio. No matrimônio acontece algo muito grave. Se enche de música protestante, onde as canções protestantes muitas das vezes têm um monte de erro teológico. Ah, mas é porque a noiva pediu, o noivo pediu. Gente, a noiva e o noivo não é maior do que a igreja. Isso é importante, né? E às vezes a gente vem com tradições erradas, né? Que tem que atrasar e que não pode ver o noivo porque senão dá azar, isso é crendice. A igreja não acredita nisso, né? Então assim, temos que ter cuidado. É muito importante que se converse com o padre antes da celebração matrimonial, porque a realidade muda de paróquia para paróquia, de acordo com aquilo que o padre concebe também, né? E aí também eu queria pontuar um pouco sobre a adoração eucarística, né? Gente, na adoração eucarística é importante que a gente entenda que a adoração eucarística não é missa. Se você vai fazer um momento de perdão numa adoração eucarística, não é para se cantar canções litúrgicas da missa, né? Cante outras canções, não as canções que estão na missa. Porque senão o fiel que está ali, ele vai começar a achar que ele está na missa. A dinâmica não é essa, né? Então assim, é importante que a gente tenha isso em mente. Vai se cantar o evangelho, não tem problema de cantar agora então, é como a chuva que lava antes, né? Já que na missa não pode, porque lá a gente já aprendeu sobre essa história, na adoração vai se poder. E é importante a gente também aprender mais de uma melodia da música tão sublime sacramento, né? Um hino de grande riqueza teológica, que eu não vou explorar aqui com vocês. Então eu queria pontuar isso também, não é? A mesma coisa se vale para rituais de Ezequias. Sabia que aquele momento ali poderia ter gente tocando violão? No próprio enterro mesmo, eu já toquei violão em enterro, tá certo? Em velório, né, no caso. Porque ali também é um momento de... É uma celebração também que é feita, né? Existe um ritual, é ação litúrgica também. Então o cântico pode estar presente. E aí eu também separei nesta aula para que nós pudéssemos falar de algumas questões práticas. A primeira delas eu já falei algumas vezes e vou pontuar hoje de novo, é chegar cedo. Gente, o que mais se sofre enquanto músicos é o atraso. Se chega em cima da hora, o som dá um problema, tudo desanda, todo mundo se estressa, todo mundo se inquieta, todo mundo se irrita. É um moído para um lado, é um moído para o outro, é um corre para um lado, é um corre para o outro. Gente, é horrível. É horrível essa dinâmica, né? Então eu queria poder pontuar uma coisa para vocês em relação a isso. Cheguemos cedo,
né? Cheguemos cedo, porque de fato a gente vai servir, temos que chegar cedo. Outra coisa, equalizar o som antes da missa começar. Eu sei que pode acontecer problemas durante a missa, é outra história. Mas vamos equalizar bem, testar bem, por isso a importância de chegar cedo, né? Outra coisa também é que pode se ensaiar com a assembleia. Como é que deve ser feito esse ensaio? Queria dar algumas dicas, né? Durante a missa não é para acontecer catequese, né? Os sinais, eles são a própria catequese, é isso que a igreja ensina. Mas, antes da celebração começar, pode ser. Então, sei lá, hoje é quaresma, então bora explicar para o povo que não vai cantar glória e rapidamente pincelar o porquê. É uma atitude muito legal, né? Isso pode ser feito em comunhão com a pastoral da liturgia, os leitores, né? Alguém pode fazer esse comentário, fica legal, né? Outra coisa, não vamos ensaiar tudo dos cânticos não, porque o povo não consegue pegar. Ensaie pelo menos os refrões, pelo menos isso, né? Outra coisa importante é dar a folhinha de canto para as pessoas. Eu sei que estamos em pandemia, a coisa é diferente, mas na realidade sem pandemia é importante darmos as folhinhas de canto, o povo poder também acompanhar, cantar junto conosco. E em bom estado, né? Dar folhas de canto também acabadas para o povo é bem complicado. É importante analisar de todos os cânticos da celebração que tem cânticos que são mais importantes que o povo participe. Então não vamos priorizar de ensinar o povo a cantar a comunhão, por exemplo. Eu vou priorizar, por exemplo, a entrada, eu vou priorizar uma preparação das oferendas, priorizar um santo que eu coloquei novo, né? Outra coisa, cuidado com a história de colocar canções evangélicas na Santa Missa. Eu sei que os nossos irmãos protestantes também seguem Jesus. Mas a música litúrgica ela tem que ter uma riqueza litúrgica muito forte que só a nossa igreja tem. Então é importante que a gente também coloque isso na nossa cabeça. Para os ensaios, eu dou algumas dicas, né? Cantem a música inteira para o povo poder ouvir. E depois vai para que o povo participe. Pode pedir para quem ensaiar uma parte, um refrão, repete o refrão uma vez, repete o refrão duas vezes. Pede só desse lado, ou só os homens, ou só as mulheres. Para o povo ir aprendendo pouco a pouco. Mas note que para este ensaio tem que se chegar cedo. Né? Eu vou enfatizar isso. Eu também queria dar uma dica para o ensaio dos ministérios de música. Gente, é o seguinte. Para o ensaio, a gente tem que aprender a planejar o ensaio, tá bom? Tudo tem que ser planejado. Porque às vezes se gasta tempo sem fazer nada. Né? E aí, tipo, marca o ensaio para 7 horas, um chega de 7 horas, outro chega de 7 e meia, outro chega quase 8. É complicado, né? Então é importante termos compromisso. Compromisso também é testemunho cristão. E aí, como planejar o ensaio? É importante, não é? Se possível for, já escolher as canções antes de ir para o ensaio, por exemplo, para já estar com a folha de canto, por exemplo, pronta, para ser objetivo, para ser claro. Não que não possa escolher na hora, mas se a gente tem hoje na internet à vontade, vamos escolher antes, chegar na hora já para ensaiar. É importante ouvir as canções antes, já para ir tendo uma familiaridade, mas junto, se precisar, escutar a versão original de novo, um ajudar o outro. Se eu aprendi tal trecho direitinho e o outro não aprendeu, eu vou ensinar aquela pessoa, né? Isso é muito importante também. Outra coisa, é bom que a gente aprenda a compartilhar os conhecimentos que temos com os irmãos do ministério. Quando eu falo isso, eu digo o seguinte, às vezes eu sei uma coisa extra, então eu posso compartilhar com o outro. A gente tem que aprender a parar de sermos egoístas, né? Guardarmos as coisas somente para si. Né? Isso é de humildade, de se estar junto com o outro. Né? Outra coisa também é entre ministérios. Às vezes, o meu ministério está tocando, e aí se percebe que o som está meio baixo, o microfone não está tendo um som tão legal. Alguém pode vir falar, isso é muito bom. Isso é a dinâmica do lado de sermos um enquanto igreja, de sermos um corpo. E como somos um corpo, é de suma importância que ajudemos uns aos outros. Né? Outra coisa também que eu queria pontuar é a vida comunitária do Ministério de Música. Não é nada de errado vocês um de outro saírem para lanchar juntos. Sei lá, se vê no domingo à tarde numa praça. Por que eu estou falando isso? Quanto mais amigos formos uns dos outros, menos combinados e cochichados vai haver na Santa Missa. Porque um olhar já vai falar muito. Né? Eu, enquanto tocador, por exemplo, eu vou conhecer muito o timbre vocal da pessoa que canta junto comigo. Ela vai se sentir muito confiante comigo também que toco e vice-versa. É muito importante que isso aconteça. Então não tenho medo de criar vínculo comunitário. Né? Outra coisa também, em relação ao ensaio, é que nós precisamos aprender a escolher horários que sejam bom para todo mundo. E sermos fiéis, já falei. E escolher um lugar adequado. Nem todo lugar é bom para ensaiar. Né?
Às vezes tem um lugar cheio de muito barulho, muitas pessoas passam, o povo fica com vergonha de errar uma coisa e alguém ficar rindo, por exemplo. Mas uma coisa que eu queria pontuar era a importância da oração enquanto ministério. E é por isso que eu já não comecei rezando com vocês, que é pra gente poder rezar agora. Porque o que nós percebemos hoje em dia é que se existe uma desculpa velada pelas pessoas. De fato, a Eucaristia, né, a missa, é a oração das orações. Nenhuma oração chega aos pés do que a missa é. Todavia, porém, entretanto, ela não é a única oração. A nossa oração pessoal, o meu jeito de rezar, a minha devoção pessoal, seja meu terço, seja a oração na adoração eucarística, seja uma Lexi Divina, ela é muito importante para a minha vivência enquanto ministério. E mais ainda, rezar juntos. É por isso que eu dou uma orientação muito grande. Enquanto o Ministério de Música no ensaio, parem pelo menos para ler o Evangelho. Pelo menos o Evangelho do dia que você vai tocar na missa. E juntos partilhem. Se quiser, em cada ensaio, eleja uma pessoa para que essa pessoa dê uma pesquisada, dê uma lida mais aprofundada para trazer algo. Aquela pessoa puxa a partilha e os demais continuam. Ou então ninguém pesquisa, na hora lê, na hora partilha, na hora analisa. Quem sabe dessa partilha surjam muitas canções, surge uma ideia de canto final, surge uma ideia de pós-comunhão, não é verdade? Aí se lembra que tem uma que se encaixa perfeitamente no ofertório, porque tem uma frase que está aqui também no Evangelho, ou que está naquela primeira leitura. É muito importante, gente. Nem que seja 5 minutos de partilha, mas a palavra tem que se fazer e viver no nosso meio. Já que eu falei de oração, vamos rezar? Daqui a pouco a gente continua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando. Falei sobre oração e eu queria fazer uma partilha com vocês agora. Se você puder, pause o vídeo se preciso for e pegue sua Bíblia lá em Lucas 19. Lucas, capítulo 19. Versículo 30 em diante. Até o versículo 37 que nós vamos ler. Vai dizer assim: Ide ao povoado da frente, e ao entrardes, isso é Jesus que fala, encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis: o Senhor precisa dele. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa reflexão que eu vou fazer é baseada num livro de Martim Valverde. Não lembro ele agora, é um livro em espanhol. Ele vai falar algo, tá bom? Eu queria... Primeiro, você percebeu que aqui vai falar no versículo 34 que o Senhor precisa dele. Então era preciso, de fato, se a gente for fazer um estudo teológico desse texto, isso está acontecendo aqui é uma alusão ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento se falava que o Messias entraria na cidade real de Jerusalém em cima de um jumentinho. Não é? E aí, claro, para cumprir uma promessa, Jesus precisava, né, para poder cumprir, ipsis literis, né, ao pé da letra, do jumentinho. E já percebeu que da mesma forma Deus precisa de nós? Deus precisa de mim, ou melhor, Ele quer precisar de mim, Ele quer precisar de você. Ele deseja usar do seu aparelho fonador, das suas mãos para poder tocar o seu instrumento. Ele precisa da sua dedicação, da sua voz para o salmo. Ele quer precisar.
E que bom saber que Deus quer precisar de mim e de você. Eu quero que essa seja uma das mensagens finais do nosso curso. Deus quer precisar de você. E por Ele querer precisar de mim, eu preciso me dedicar, né? Eu preciso me cuidar, eu preciso, enfim. Eu fico imaginando que se esse jumentinho fosse um ser humano, um ser racional, ele ia querer se ajeitar, tomar um belo banho, enfim. É Deus que quer precisar de mim. E vamos pensar um pouco. O jumentinho estava entrando na cidade de Jerusalém, Jesus montado nele, o povo fez uma festa. Gente, imaginemos que o jumentinho ele é um ser racional, a alegria que ele ia ter, nossa, estão aplaudindo, caraca, meu Deus, estão gritando com as palmeiras, já usando o evangelho de João, nossa, que coisa massa, meu amigo, e tal, e tal, e tal. Imagina que o jumentinho achasse que era para ele. Imagina que o jumentinho agora transferisse aquelas palmas, aquela agitação, aqueles hinos de louvor para ele. O que ia acontecer daqui a pouco? Jesus saiu do jumentinho. O jumentinho nem é mais falado. O jumentinho viveu uma solidão profunda. Porque o jumentinho não entendeu. Deus quis se precisar dele, mas quem merece toda a glória não é o jumentinho, mas é o Cristo. Sabe, quando você for cantar na igreja, as pessoas vão lhe parabenizar, provavelmente. A gente tem um costume feio de dizer assim, não foi eu não, foi Deus. Foi você que abriu sua boca e cantou. Foi você quem passou a semana escutando a melodia. Foi você. Tá bom? Você agiu, você fez alguma coisa. Você fez. Mas não foi só você. Assim como também é uma alienação pensar que só Deus tem que fazer e eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que fazer minha parte, mas Deus também que faz a parte dele. Sem a ação de Deus, nós seremos nada. Cuidado para eu e você, a começar de mim, não ser como o jumentinho que achou que as glórias eram para ele. Às vezes a gente começa a achar que a glória é para nós, a glória é para nós, e quando menos esperamos, a gente percebe, não era eu. E aí vem a solidão, vem o vazio, vem uma grande tristeza. Por que eu estou falando sobre isso aqui? O que faltou nessa história do jumentinho que eu criei para você, é claro? Humildade. É preciso que sejamos humildes. E o que é humildade? Eu trouxe aqui para vocês. É o reconhecimento sincero da própria pequenez perante a grandeza de Deus e a dignidade do próximo. Eu vejo que eu sou pequeno comparado a Deus e comparado ao que o outro precisa. Eu sou ninguém ainda. Eu não consigo dar o que Deus precisa nem o que o outro precisa. Eu não consigo. Mas não é uma falsa humildade de achar que eu não vou fazer nada porque eu sou pequeno diante de Deus. Está errado. É saber que é pequeno, mas sendo pequeno, Deus vai se utilizar da minha pequenez. Mas é Ele que faz. É Ele que é o principal agente. Eu ajo, mas eu não sou o principal. Eu sou apenas quase um figurante aqui da história. Eu sou um secundário. O principal é Ele. E eu trouxe até aqui do latim, humildade vem da palavra humus, que é a parte mais fértil da terra. A humildade é local de fertilidade no teu ministério. O seu ministério vai ser mais fértil, vai frutificar o máximo possível quanto mais humilde você for. É preciso ser humilde. Para ser humilde não é preciso dizer não sempre que você for chamado para cantar na missa ou tocar na missa, viu? Cuidado. Isso é uma missão diante do serviço. Humildade é, mesmo servindo, reconhecer que quem faz tudo é Ele. A graça tem que vir para Ele. Por isso que ao cantar o salmo eu não vou me amostrar, porque é Ele que tem que ser mostrado. Ao cantar e ao tocar eu não vou me amostrar, porque é Ele que tem que ser mostrado, é Ele que tem que ser visto, é Ele que tem que ser adorado, não eu. Não sou eu. Eu trouxe também uma frase de Santo Agostinho. Quanto mais fores humildes, tanto mais te tornarás capaz e tanto mais te satisfarás. Quanto mais humilde eu for, mais capaz eu me torno e mais satisfeito eu fico. Eu também trouxe uma frase de Chiara Lubitsch, ela que é a fundadora do Movimentos Focolares, né? Ela vai dizer assim: a verdadeira humildade não consiste em dizer que não se faz nada, tá vendo? Isso não é humildade.
Não é em não fazer nada, em negar as obras feitas por nós. Não é dizer, eu não fiz não, é Deus que fez. Não, eu posso dizer que foi eu. Mas, ela vai dizer, mas, em colocar Deus no seu lugar e nós no nosso. Isso é, alguém chega pra mim e fala, José Lucas, você ensina bem. Eu digo, eu gosto de ensinar. Ensinar bem é uma coisa bem mais complicada, mas eu gosto de ensinar. Mas eu reconheço que quem me criou foi Deus e quem me dá a cada dia mais a sede de poder conhecer é Deus. Quem me dá a força, quando cansado eu estou, é Ele. Quando a mente não consegue mais andar, eu vou lá, Senhor, por favor, eu preciso, dá-me força, me ajuda, me sustenta. É assim que a coisa funciona. É o lugar que é dele. Ele é o Senhor. Eu sou seu servo. Né? Não é recusar. E outra coisa também é Santa Teresa d'Ávila que fala, humildade é a verdade, é reconhecer quem eu sou. Que eu sou falho, que eu sou fraco. Uma outra coisa que eu também queria pontuar é que no chamado, por isso que é uma questão mais prática do que eu estou pontuando, nós temos que ser o mesmo dentro da missa e fora dela. Às vezes é uma simpatia, um sorriso de canto a outro na igreja. Ai, fulano, coisa boa de ver. Quando está na fila do supermercado, deixa que esse abusado tá aí. A coisa não funciona assim, gente. Temos que ser o mesmo dentro e fora da igreja. E mais, queria ler com vocês Eclesiástico, capítulo 2, versículo de 1 a 6, que vai dizer assim: Meu filho, se te ofereceres para servir o Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu coração e ser constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e nas vicissitudes que te humilharem, sê paciente, pois o ouro se prova no fogo. E os eleitos no cadinho da humilhação, na doença e na indigência, conserva tua confiança. Confia no Senhor. Ele te ajudará. Endireita teus caminhos e espera nele. Note, quando eu me ofereço para servir o Senhor, se prepare que as provas vão vir, as dificuldades vão vir. Eu vejo o povo chegando, é tão complicado. Sim, todo mundo já sabe que isso é complicado. Você achava que servir a Deus era fácil? Quem que contou essa história? Todo mundo sabe. E nem precisa ficar dizendo na internet, é tão difícil servir o Senhor, é muito complicado. Todo mundo já sabe, não precisa ficar exaltando isso. Agora, é interessante que aqui fala o quê? Prepara-te. Olha que palavra bonita, preparar. Isso me mostra uma coisa. Eu preciso não ser apenas passivo diante do chamado. Deus me chama, né? Não adianta somente ser chamado. Prepara-te. Preparação. Dedicação. É preciso se dedicar ao seu chamado. Vou dar um exemplo. Não é chamado, não. Eu não gosto de usar que é chamado. Dizer que eu sou chamado a ser professor. Né? Mas eu dei um sim a uma vontade do meu coração que é ser professor. Você acha que eu não tenho como me dedicar, não? Eu concluí a universidade já fazem 2 anos, que eu já sou graduado em licenciatura em matemática. E ao concluir o curso, eu já estou numa pós-graduação, mas ao concluir o curso, eu cheguei a dar aula durante 3 anos em Pocinhos. Eu tive que me preparar, eu tive que reler, eu tive que sentar, eu tive que estudar, eu tive que revisar, eu tive que analisar, pensar, refletir, enfim, tantas coisas na cabeça. Porque é preciso se dedicar, gente. Não acho que é fácil, que você pega o violão e vai lá e faz de qualquer jeito. Você queria que alguém fizesse de qualquer jeito para você? É preciso rezar, é preciso se formar, é preciso refletir. Mas é muito difícil. Ninguém disse que para servir a Deus era fácil. A verdade é essa. Né? E aí, diante disso, eu quero sempre lembrar para vocês, é extremamente importante dedicar-se ao chamado. Dedicar-se ao chamado. Reserve um tempo para rezar. Reserve um tempo para ir para a missa sem tocar e sem cantar. Para viver o mistério também de forma passiva naquele momento que é muito importante do que só viver servindo no coro. Leia bons livros. Medite, reflita, estude. Para viver também você bem o ministério. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não indiquei aqui, mas eu estou com ele por perto. Eu estou lendo aqui outro livro já. Já terminei de preparar as aulas do curso. Só falta gravar a última agora.
Aí eu consegui emprestar desse livro, A Liturgia da Igreja, Teologia, História, Espiritualidade e Pastoral. Hoje pela manhã eu reservei 1 hora para poder ler uma parte dele, fazer um fichamento no computador. Por quê? Eu preciso viver bem a liturgia. É para mim, eu preciso aprender mais, para melhor viver. Não é fácil, não. Você acha que para ir para o céu é fácil, é? Eu sei que eu tenho um chamado muito grande a ensinar. Então eu tenho que viver estudando, me preparando, porque amanhã eu posso ser chamado para algo, e aí? Você também é chamado à música. Tem que se preparar. Atualizar o repertório, ensaiar, se dedicar. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Uma outra coisa também de sugestão para dar é que pode-se, antes da celebração começar também, se cantar mantras, que são melodias curtas e que o pessoal pode aprender. Importante é que se cristianize os mantras, que o mantra não é católico, viu? É hinduísta, essas coisas aí. Mas quando eu coloco o Cristo no centro do mantra, se torna uma música cristã. Eu também queria falar um pouco sobre o silêncio na celebração. Irmã Miriam vai dizer, só sabe louvar a Deus quem é capaz de silenciar o coração e aquietar a alma. Só sabe louvar a Deus quem é capaz de silenciar o coração e aquietar a alma. Complicado. Sabemos de fato silenciar o coração e aquietar a nossa alma para poder louvar a Deus de todo o coração? Temos que exercitar o silêncio. E não é um silêncio vazio, mas um silêncio fecundo. Um silêncio em que eu escuto o Senhor, que eu contemplo o mistério. Quando, já diz o autor, quando um cantor não nos leva ao mistério, é melhor que ele vá embora. Complicado, né? Mas, meus irmãos, já estamos aqui na penúltima aula, como eu falei, e eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu tive uma ideia para essa aula de hoje, que é dizer para vocês o que é que nós poderíamos estudar se nós continuássemos. Né? Como eu já falei, esse curso é apenas o início do início do início do início. A pergunta que não quer calar é o que é que nós poderíamos, enquanto músicos, estudar? Quem sabe em um outro curso, ou numa formação continuada, viu? Eu ia dar uma sugestão para vocês. Na verdade, o ideal seria que todo mês, por exemplo, tivesse um dia de formação para os músicos. Seja essa formação espiritual, seja mais prática, seja mais teológica, não é? Mas ter alguma formação. Nem que fosse online, como a gente está vivendo nesse tempo de pandemia. Né? E sei lá, todos os anos podia ter um retiro para os músicos, um domingo o dia todo, uma parte fosse mais espiritualidade, outra parte mais vida comunitária, outra mais formativa. É muito saudável isso acontecer. E aí, eu trouxe aqui algumas ideias para que vocês fiquem com curiosidade, fiquem com sede. Né? E aqui nos comentários do YouTube vocês podem colocar. Que outras propostas você pensa? Fique à vontade. Uma das sugestões era um curso sobre técnica vocal. Algo muito importante para os nossos ministros de música hoje em dia é aprender a cantar. Então é importante técnicas de respiração, né? Aprender a cuidar da voz. Né? Também, por exemplo, aprender algumas técnicas para trabalhar o volume da voz, aprender a respirar corretamente, a falar as palavras com a melhor dicção, trabalhar a questão de tonalidade para quem tem dificuldade também, trabalhar a afinação, aprender alguns efeitos musicais que são importantes. Então, um curso de técnica vocal seria muito saudável, só sobre isso. Né? Técnica vocal e canto litúrgico. Um curso também poderia ser falado, era uma história mais aprofundada do canto litúrgico. Eu dei apenas 2 aulas sobre isso. Poderia ser um curso inteiro só sobre a história do canto litúrgico. Interessante. Daria para se fazer um curso sobre o canto na Bíblia. Um curso só sobre isso, analisando todos os trechos em que tem cântico na Bíblia. Para quem é curioso, ó, curso bem legal. Agora vem aqui o curso para os salmistas, que podia se ter um estudo bíblico sobre os salmos, todos os salmos sendo estudados um a um. Uma boa proposta, para que eu entenda como aquele salmo foi escrito, qual a mensagem principal daquele salmo, qual o significado teológico dele. É importante. Um curso só sobre ano litúrgico. Falei isso na aula passada. Qual é a ênfase? Daria para trabalhar com 3 ênfases aqui. Uma ênfase sobre os estudos dos evangelhos, já que nós vamos cantar a comunhão baseada no evangelho, podemos estudar todos os trechos dos evangelhos que caem dias de domingo, né, nos anos litúrgicos.
Poderia se fazer uma questão teológica, né, uma análise de vários cantos, para a gente perceber se aquele canto se encaixa ou não, com a visão teológica também. E uma questão mais prática, que era estudando rito por rito de cada celebração. Por exemplo, numa aula só sobre tríduo pascal, né? E aí a gente vai estudar exatamente como é que é todo o ritual vivenciado na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, no sábado santo, detalhe por detalhe, para que eu entenda por que cada coisa e para que eu entenda o que pode cantar, o que não pode cantar e como deve se cantar. Uma proposta. Outro curso, espiritualidade litúrgica, com ênfase no canto. Não é uma espiritualidade musical, do músico, isso é outra história. Espiritualidade litúrgica, né, com ênfase no canto. Daria para se fazer. Daria para se fazer um curso de composição musical, aprendermos a compor músicas para a liturgia. Olha que interessante, não é? Quais são as técnicas que podemos usar? Tem algumas dicas? A resposta é sim, tem até livro sobre isso. Daríamos para fazer um. E por fim, um curso sobre o que é que os documentos da igreja falam de 1900 para cá. Né? O que é que os documentos da igreja falam, tanto da CNBB como do Vaticano, sobre a música. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que você não pode parar aqui. Esse curso é o início de um processo formativo que Deus te concedeu a graça de poder participar. Então, repito, você não pode parar por aqui. É o começo. É o início de um tempo novo que eu espero em Deus que você possa começar a viver. E aí eu já quero me despedir desta aula, mas eu quero te contar um segredo para que você fique curioso e curiosa. Na próxima aula, o tema é surpresa. Eu espero que você goste do que preparamos para você na próxima aula. Que seu coração fique expectante, porque a nossa última aula, a aula final, ela quer tentar fechar com chave de ouro tudo o que nós começamos a vivenciar, desde a primeira aula até agora. Que Deus te abençoe imensamente. Espero que tenha ficado curioso para outros assuntos. Coloca aqui no YouTube o que você fica curioso para estudar sobre canto litúrgico. O que foi que te inquietou? Talvez essas dicas que eu dei aqui agora. Ou você tinha, sei lá, uma sugestão extra. Fala aí que queremos te escutar. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima e última aula.